Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Prazer e uma satisfação enorme ter você por aqui, participante deste curso Despertando o Potencial Divino para Viver na Terra a Vida de Deus. Nós já estamos na terceira aula e hoje nós vamos intitular esta aula Viva o Sobrenatural. Então seja muito bem-vindo mais uma vez. E que você não apenas veja e ouça esta aula, mas que você coloque no seu coração como missão viver na íntegra, viver na prática. Se alguma coisa já começa a mudar na sua vida, você já escreve aí nos comentários e você já dá o seu testemunho, você já comece a compartilhar com outras pessoas. Estamos apenas na terceira aula. Muita coisa ainda vai acontecer no decorrer deste curso até fecharmos esta parte. Como eu já adiantei antes, nós não sabemos quando as aulas vão terminar, certo? Nós não temos o curso fechado ainda. Nós temos já todo o conteúdo, mas ele vai se ampliando, ele vai se expandindo, e quando a gente sentir que dá para fechar esta parte, a gente fecha. Mas o importante é que você incorpore isso, que você queira viver esse novo estilo de vida e passar por essa transformação. Então hoje nossa terceira aula, Viva o Sobrenatural. Uma boa aula para todos nós. Sua vida, a nossa vida, ela não é para ser apenas natural, mas sim sobrenatural. Sua vida não é para ser vivida conforme os padrões da natureza carnal, mas sim pelos padrões da natureza divina. Então, nós viemos a este plano físico para expressarmos a natureza divina de Deus por nosso intermédio. Então, guarde isso aí na sua cabeça, na sua mente. Nós vivemos a este mundo para expressar a natureza divina inerente em nós. Até então, muitas pessoas não sabiam disso. Até então, muitas pessoas não sabiam que este é o objetivo do Evangelho. Transformar as pessoas até que Cristo seja formado nela, até que as pessoas vejam que ela está vivendo uma vida com um padrão elevado, uma vida expressando a natureza superior, a natureza divina. A partir de agora, começa de fato o processo transformacional. Por isso que eu chamo a sua atenção encarecidamente, porque nós vamos adentrar agora verdadeiramente numa fase de um processo transformacional. A partir de agora nós vamos adquirir uma nova consciência. Uma nova consciência, ela vai ser despertada em nós. A partir de agora, nós vamos adquirir um novo padrão de pensamentos. Nós vamos passar a pensar como Deus pensa. Já imaginou isso? É fantástico? É fabuloso, realmente incrível. Nós vamos passar por um processo de renovação da consciência e adquirir um padrão de pensamentos à altura dos pensamentos de Deus. Lembra quando ele disse que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos? Então, Deus tem uma forma diferenciada de pensar e ele quer nos elevar até esse padrão divino de pensar. Nós vamos passar a pensar como Deus pensa. E isso eu lhe garanto, é fantástico. Nós vamos adquirir também uma nova forma de falar. Então, tudo vai ser modificado em nós. Vai ser modificada a nossa consciência, vai ser modificada nossa forma de pensar
e vai ser modificada a nossa forma de falar. Você vai adquirir um novo hábito de se expressar verbalmente, oralmente. Né? Então, tem muita coisa no seu dicionário aí antigo que você precisa deixar para lá. Você vai aprender a pensar como Deus pensa e a falar como Deus pensa, para que você possa viver na prática esta vida sobrenatural, essa vida abundante. Você vai adquirir também uma nova ótica sobre o propósito do Evangelho. Você sabia que o propósito do Evangelho não é esse que está sendo pregado hoje em dia? O Evangelho tem um propósito muito mais elevado, muito mais especial do que estes que estão pregando aí. Não estou dizendo que eles estão errados no que estão fazendo. Não, eles estão fazendo da forma que aprenderam. Mas o Evangelho tem eu diria, um propósito, uma missão muito mais especial do que esta que nós estamos presenciando nos dias atuais. Então nós vamos adquirir também essa nova ótica, essa nova maneira de ver e de entender o propósito do Evangelho. Nós precisamos, para isso, para que isso se torne de fato uma realidade, nós vamos precisar despertar para a essência de quem somos. Então, muitas pessoas não sabem quem são, não sabem o que vieram fazer nesse planeta Terra e nem sabem quem são, certo? Nós vamos precisar ativar a natureza divina inerente em nós. Então, tem muita gente que ela está atuando apenas na natureza carnal, na natureza humana, e ela nem sabe que existe dentro dela uma natureza divina que precisa ser expressada. Então nós vamos ativar essa natureza divina que está inerente em nós e que em muitas pessoas estão amorfa, isto é, adormecida, vai ser despertada. E nós vamos passar a viver, depois de despertar para quem somos e depois de ativar a natureza divina em nós, nós vamos viver expressando a imagem de Deus. Olha que fantástico. Depois de despertar para quem somos, depois de ativar a natureza divina inerente em nós, nós vamos viver expressando a imagem de Deus em nós. E nós vamos também despertar o potencial divino que existe em nós. Então existe um potencial ilimitado dentro do ser humano. Existe um potencial divino sem limites. E você imagine que o que você pode fazer quando esse potencial for despertado? Então, este curso também vai proporcionar isso, despertar em nós o potencial ilimitado de Deus dentro de nós. Nós vamos nos empenhar para alcançar a estatura de varão perfeito. Né? Lembra que o apóstolo Paulo disse, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu trabalho para isso, mas eu me esforço para isso, mas eu me empenho para isso. Então esse é o nosso foco, nos empenhar para alcançar a estatura de varão perfeito. Porque o próprio Jesus falou, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então nós vamos também ter como meta de vida Cristo formado em nós, isto é, na nossa consciência. Lembra que a Bíblia disse, filhinhos, por quem sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Então, esta era o grande anseio, o grande anelo de João, era que ele vê Cristo formado nos seus discípulos. Então, esse também é o ideal divino, ver Cristo formado em nós. E o próprio apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, tudo isso vai ser trabalhado para que a gente possa alcançar esse estilo de vida elevado, esse estilo de vida acima da média, essa vida sobrenatural. A gente precisa trabalhar todos esses pontos, certo? Então, esta, como eu disse, é a parte transformacional, onde a coisa vai acontecer na prática. Deixe-me falar um pouco sobre a proposta desse curso. Eu vou enfatizar ainda mais, você já ouviu nas outras aulas, mas nós vamos enfatizar aqui. A proposta desse curso e o objetivo da nova ordem evangélica é fazer as pessoas não só entender, mas de uma vez por todas, viver na prática diária esse sublime estilo de vida. Porque não adianta só ser um teórico, não adianta só saber. Nós precisamos de resultados práticos, nós precisamos que esta vida se torne realidade. Nós precisamos fazer com que as pessoas vejam que, de fato, alguma coisa aconteceu conosco, e uma coisa de muito grande.
uma coisa de muito fantástica, de muito maravilhosa. Então, quando isso acontecer com nossa vida, mais pessoas serão atraídas por este movimento, por este ato transformacional. De fato, vamos ser um vivente acima da média que despertou em si o extraordinário e que expressa a vida divina com suas qualidades e características. Lembra quando eu falei que nós precisamos despertar o potencial divino em nós? E as qualidades e as características de Deus, elas vão começar a aparecer nas nossas ações, nas nossas reações, na nossa forma de falar. Então, é o processo transformacional que começa a ser ativado e que começa a aparecer. Nós vamos nos tornar um ser divino, expressando o potencial ilimitado de Deus que habita em nós. Então, nós vamos passar a ser um ser divino, não só mais ser um ser humano, mas ser um ser divino, um ser que despertou o potencial ilimitado, a vida abundante e a vida de Deus e as características de Deus dentro dele agora começam a ser esboçada, começa a ser notada, começa a ser percebida, começa a ser utilizada. Ter a melhor vida do planeta e, por fim, a todos os sofrimentos pelos quais os mortais passam nessa existência. Então nós vamos passar a ter esse estilo de vida maravilhoso, fantástico, e trazer o fim do sofrimento. Então é isso que a gente vai começar a pregar também, o fim dos sofrimentos, porque foi isso que Jesus veio fazer. Nós vamos dar uma aula específica sobre isso, como acabar com os sofrimentos, mais na frente, talvez seja a próxima aula, mas eu já quero dizer aqui que nós vamos ter a melhor vida do planeta e, por fim, a todos os sofrimentos. Porque não existe vida abundante, não existe essa de ter a melhor vida do planeta, não existe essa de viver a vida de Deus se tiver sofrimento. E você vai entender a diferença entre lutas, dificuldades e sofrimento. Mas a proposta de Jesus, quando ele encontrou a mulher samaritana, foi pôr fim ao sofrimento. Lembra quando ele disse? Quem tomar da água nunca mais terá sede, e quem comer do pão nunca mais terá fome. Mas isso é um assunto específico para uma aula que vem a seguir. Não estou aqui propondo o fim das adversidades, mas uma forma diferente de passar por elas, né? Sem se machucar, nem se deixar ser afetado, sem ficar em desespero, não é? Então é uma forma diferente de passar pela adversidade. Sair mais forte dela do que quando entrou. Aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Continuar firme em meio às tempestades. É ter felicidade permanente e ter felicidade permanente. Isto é, a presença consciente e ativa do divino, enquanto enfrenta os desafios do mundo físico. É se revestir da sua primeira natureza, a divina, e viver segundo seus padrões mais elevados no Espírito de Deus. Experimentar algo que a religião jamais proporcionou, apesar dos esforços empreendidos. Vamos juntos nesta jornada de transformação. Lembra que a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento? Então, a renovação começa pela mente, começa pelo conhecimento. A renovação do entendimento significa abdicar de padrões antigos, substituindo por um novo entendimento acerca das coisas divinas. Abrir mão da velha forma arcaica e abraçar um novo revelado pelo Espírito de Deus em Cristo. O Evangelho veio para ser a ferramenta e o mecanismo mais poderoso de transformação pessoal que existe no universo. Então o Evangelho, ele veio para isso, para ser a ferramenta e o mecanismo mais poderoso de transformação pessoal que existe no universo. Não existe outra ferramenta de poder tão grande para a transformação pessoal do que o Evangelho. Mas, infelizmente, o que é que aconteceu? Esse mecanismo e essa ferramenta foi mal interpretado, foi usurpado e foi transmitido de forma diferente, que não está atendendo às especificações nem aos objetivos do ideal divino. Então, o Evangelho é para promover transformação pessoal. E é a ferramenta mais poderosa, mas infelizmente está sendo usado para outros fins e para outros objetivos, que não a transformação pessoal. Então, esse trabalho também é um resgate desse ideal divino. E essa ferramenta poderosa, e esse mecanismo poderoso, ele vai ser utilizado de forma correta, que é
principalmente para transformar a pessoa em um ser diferenciado, em um ser divino, transformar o humano em um ser divino. A missão de Jesus, o Deus revelado e encarnado, trazia em sua essência segredos do universo, com o objetivo de introduzir o mundo numa nova era de prosperidade e felicidade permanente. O Evangelho é a coisa mais maravilhosa que existe, quando entendido e aplicado de forma correta. Como eu disse, mas infelizmente sua mensagem foi mal entendida e desviada do seu propósito original e se distanciou do seu cerne ao longo dos anos, sendo suplantada por um sistema corrupto e escravizador, lamentavelmente. A proposta de vida abundante e liberdade sem limites em todos os sentidos e áreas da vida foi deturpada, e em seu lugar os homens fizeram escravos outros homens para si mesmos. Através de mecanismos de manipulação mental, tornaram os homens reféns, ao invés de ensiná-los a viver a liberdade prometida. Mas a soberba e ignorância dos homens vis não apagaram nem extinguiram definitivamente o propósito. Apesar de ter causado um grande estrago na mente das pessoas e aprisionado intelectualmente um grande número de seres humanos, entretanto, nem tudo está perdido. É nesse cenário caótico atual e diante da situação do sistema atual que os raios da esperança ressurgem mais vividos do que nunca. O Espírito de Jesus e de seu Deus reacende e se ativa por meio de pessoas comprometidas a entender e viver plenamente a proposta de Deus. Eu espero que você esteja nesse contexto, que você seja essa pessoa que está comprometida, né, a entender e a viver plenamente a proposta de Deus. A proposta de continuar fazendo dos seres humanos outros cristos. Olha que palavra que eu usei agora. A proposta de Deus e a proposta do Evangelho é de fazer dos seres humanos, de mim e de você, outros cristos. Multiplicar cristos na terra. Lembra que Jesus falou, basta que o discípulo seja igual ao mestre? Então, naquele tempo e naquele contexto cultural, o maior sonho de um mestre era fazer um discípulo igual a ele. Então, o maior sonho de um rabino daquela época era tornar um discípulo dele igual ou melhor do que ele. E o grande sonho de Jesus é tornar a mim e a você maior e melhor do que ele. Isso mesmo que eu estou lhe dizendo. Ele disse, vocês farão obras maiores do que a que eu faço. Ele falou, eu vos dei a glória que Deus me deu. Então, o grande sonho de um mestre é fazer um discípulo igual ou melhor do que ele. E o grande sonho de Jesus é fazer de você e fazer de mim outros cristos, outros representantes de Deus à altura. A missão é muito grande. O plano é muito glorioso. Talvez as pessoas digam, isso não é possível. Ora, se Jesus veio e ele disse, eu me assentei no trono e eu quero que você se assente comigo também. Então são muitas promessas maravilhosas, mas tudo isso começa pelo processo transformacional, pelo qual o Evangelho pode fazer se eu e você deixar. Chegou a hora, chegou o momento da gente honrar a Deus e honrar o seu Cristo, nos tornando um discípulo à altura do que ele foi. Claro que não é nossa obsessão ser maior do que Jesus, mas é um desejo dele, que a gente alcance a estatura de varão perfeito, que a gente chegue bem próximo ou a ser como ele foi aqui na terra. E tudo isso é possível pelo Espírito de Deus, que estava nele e que está em nós. Isso não pode ser possível pelos nossos métodos, mas nós podemos nos abrir para isso, para que o Espírito possa fazer esta obra. A proposta de continuar fazendo dos seres humanos outros cristos e de se expressar por meio deles continua viva e extremamente necessária para esse tempo tenebroso da humanidade, onde o risco de se perder
é iminente. A NOE, Nova Ordem Evangélica, surge nesse tempo com a proposta de um olhar mais profundo para aquilo que foi escrito acerca do Reino de Deus e consolidar sua implantação, que já deveria estar vigorando há mais de 2000 anos. Não é nada de novo, mas sim uma nova ótica, uma nova forma de enxergar o que já foi escrito há tanto tempo. Juntar os fragmentos, eliminar as incoerências, dissipar as trevas, abandonar os preceitos e regras humanas que invalidam os códigos divinos para que apareça os verdadeiros adoradores, os fiéis comprometidos com a verdade sem cortes, sem embromação, sem pegadinhas, sem cortina de fumaça, e preparar um povo disposto a encarar de frente a verdade e, acima de tudo, vivenciar na íntegra e na plenitude a vida de Deus na terra, expressando toda a essência divina mediante o amor incondicional e, por meio de uma teologia coerente, desvendar os códigos reais concernente ao grande plano da divindade para com os homens neste planeta. Já estamos atrasados cerca de 2000 anos. É tempo de esquecer as coisas que para trás ficaram e encarar o presente com um olhar fixo no futuro de infinitas possibilidades que podemos criar agora. A proposta de Jesus mediante o Evangelho é realmente a maior proposta que a humanidade já recebeu. E isso não pode ser mais desconsiderado nem deixado de lado. Te convido a abraçar a ideia de comprometer e se comprometer a transformar o mundo começando pela sua vida. Você que já é um iniciado e você que ainda não recebeu nenhuma informação, quero dizer que verdadeiramente existe algo que pode salvar o mundo. E não é a religião na sua forma atual, nem o sistema predominante evangélico atual. Entretanto, a promessa é real. E o segredo que mudará o mundo encontra-se nos fragmentos de informações que estão nos evangelhos da Bíblia. Mas deixemos isso para trás e vamos ao que interessa. Começar a investigar de coração aberto esses fragmentos de verdades da palavra de Deus contida nos livros da Bíblia, e o discernimento virá, trazendo a solução definitiva do dilema dos séculos da humanidade. Sinta-se escolhido para este tempo e para esse propósito. Eu poderia aqui usar uma linguagem humana. Deus te escolheu. Deus precisa de você. Não que Deus precise de alguma coisa, mas Ele só poderá fazer isso por intermédio de nós, os seres humanos que habitam este planeta. Deus quer espalhar Cristos por essa terra. Deus quer pessoas expressando a sua natureza por este planeta. Ele criou um plano maravilhoso para esta terra e faz tempo que Ele quer implantar este plano e o orgulho e a soberba das pessoas até agora não permitiram acontecer. Mas ressurge um movimento sutil e poderoso que não mais poderá ser estancado, não mais poderá ser detido. Você que está ouvindo esta mensagem para esse tempo, esqueça tudo. Esqueça todo o seu passado, esqueça tudo que você já viveu. Um novo tempo, uma nova vida, uma nova era, um novo sonho começa a acontecer na sua vida. Um novo despertar, um olhar para dentro, um olhar para o interior, um olhar para o espiritual, um olhar para o que está dentro de nós, para a nossa essência, se faz necessário nesse tempo presente. Gostaria de saber se Deus pode contar com você. Não é nada de material, mas é algo que, começando certo, começando pelo espiritual, vai influenciar todo esse mundo material. Através da sua vida, se você aceitar esse projeto, se você entrar neste plano, se você aceitar esse negócio, o mundo pode ser curado. Se você procurava a solução para a sua vida, melhoria para a sua vida, ela chegou. Se você procurava melhoria para o mundo, ela chegou. Fique conosco nas próximas aulas e Deus continue abençoando.